Olá, meus amores. Estão bem com vocês? Tudo tranquilo? Para assistir nossa aula de geografia do sétimo ano do ensino fundamental, a nossa oitava aula do ano. Qual é o tema, prof? Vamos lá. É diversidade etnocultural. Dois pontos: indígena, africana, europeia e asiática. Eu sou a professora Bernadette e vamos juntos para mais uma aula de geografia. O objetivo da nossa aula é para vocês distribuir o nosso território nacional, toda a nossa população nacional, considerando o quê? A diversidade etnocultural, que é a indígena, a africana, a europeia e a asiática, tem aspecto de renda, cultura, qualidade de vida, sexo, gênero e idade por regiões, ainda visando compreender o atual perfil demográfico brasileiro e qual é a nossa necessidade de mudança nas políticas públicas que vai atender às exigências populacionais do nosso Brasil contemporâneo. Vamos juntos, meus amores! Brasil, a nossa terra linda, maravilhosa, tem uma população brasileira bastante miscigenada. Não é oxigenada, não é miscigenada, viu? Sétimo ano. Que é isso? É que ocorreu uma mistura de diversos povos humanos que aconteceu aqui no Brasil, aqui no nosso país. Essas raças que favoreceram a formação do nosso povo brasileiro, essas etnias, esses grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos, ao longo da nossa belíssima história, sofrida e alegre ao mesmo tempo do nosso chamado Brasil. Ok, meus amores? Mas presta atenção aqui. A professora de vocês falou raça, falou etnia. Então, raça é uma construção social utilizada para distinguir pessoas em termos de um ou mais marcas físicas, dentre elas a cor, que são socialmente significativas, tá? Tem uma marcas físicas, a cor tal, o modo, a raça é um termo sociológico e não biológico. Em termos biológicos, considera apenas uma raça humana, a nossa raça humana. Joyce é humana, eu sou humana, nós fazemos da mesma raça humana. Tá certo, meus amores? E etnia, professora? Bom, etnia, o próprio nome já está dizendo, vai corresponder a uma categoria de pessoas cujas marcas culturais são percebidas socialmente significativas. Por exemplo, alguns grupos étnicos que ficam diferentes de si em termos da língua, religião, dos costumes, dos valores, da ancestralidade, entre outras marcas culturais. O nosso Brasil, ele pode ser apontado como exemplo do que conceito de raça é uma construção social, que o entendimento de raça pode variar em diferentes sociedades. Certo, amores? Porque lá no século XIX até o século XX, a nossa cultura linda, maravilhosa brasileira, ela tem promovido uma integração e miscigenação racial. No entanto, as relações raciais no Brasil não têm sido nada harmônica. Por quê? Especialmente a relação do papel de vantagem dos negros brasileiros e indígenas em relação ao grupo fortemente explorado no período colonial do país, que tende a ocupar posições menos privilegiadas, ou seja, inferiores, na nossa sociedade moderna, em questão de choque cultural e dificuldade de preservação étnico-racial num país. Infelizmente, né? Aí você vê aí todos os grupos étnicos no Brasil. Mostra aí, Ronaldo, o esqueminha que eu botei aí no gráfico. Branco é a parte azul lindo, esse azul cheguei, meio escuro. Pardos, cor feia, parda, né? Lá, meu, existem lá parda, amarela, sei lá. A parda é de 43,42% e a de brancos 47,51%, que eu esqueci de dizer. Os pretos, que é o verdinho, aí eu acho meio estranho, mas meus amores, 7,52%. Aí no amarelo tá 1,1% e a indígena 0,92%. Porque nós sabemos que a maioria da nossa população brasileira
maior parte dela é de descendentes afrodescendentes. Então, é preto, mas um pouco mais claro, fica amarelado, feito eu, né? Cabelo desse jeito e mais amarelado. Mas é da mesma linhagem afrodescendente, tá? Negra, preta. E você sabia, meu amor, a palavrinha etnia vem do grego etine, significa povo? Bom, esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, como a cultura, a língua, a história, os valores, semelhanças físicas, entre outros. Quando a professora está falando língua, qual é a língua falada, viu? Se é espanhol, se é português, se é inglês. Então, é o dialeto, é a linguagem oficial de cada país, tá certo? No entanto, alguns pesquisadores contestam essa classificação, também contestam, alegando a utilização de elementos superficiais. Por exemplo, um idioma, por exemplo, pode ser utilizado por diversos grupos étnicos diferentes. Não é? Brasileiro, o português brasileiro. Quantos idiomas? Um idioma. Aí lá na Angola também fala português, só que é de Portugal, entendeu? É diferente. Então, o Brasil apresenta uma população bem diversificada, bem misturada mesmo. Linda, né? Essa nossa mistura. Essa característica, meus amores, é consequência do processo de ocupação do território nacional, que antes da chegada dos colonizadores aqui, europeus, que eram os homens brancos, já era habitado por quem? Que eram os nativos? As tribos indígenas. Outra contribuição importante foi a do negro africano, que chegou ao país para a realização de trabalhos escravos. Então, vê que coisa linda. Branca, indígena e africana. Então, com o passar do tempo, ocorreu uma miscigenação, mistura de etnias, que vem resultando do caboclo, que é filho do índio, com europeus, do mulato, que é filho de negros, com europeus, e cafuso, que é a mistura entre índios e negros. Outro fator ainda que identificou a variedade étnica do Brasil foi o intenso fluxo migratório de árabes, japoneses e entre outros, né, gente? Porque com a imigração que houve na década de 10, da década de 10 e a 20 aqui no Brasil, então teve uma misturinha linda, maravilhosa. É importante, vale salientar que a diversidade étnica pode se desencadear vários conflitos, sabiam disso? Visto que uma cultura pode se julgar superior à outra, tentando impor a sua supremacia. Esse fenômeno é muito comum na África, onde ocorrem vários conflitos étnico-separatistas, porque lá, gente, são mais de 180 tribos africanas. Então, elas vêm brigando entre si, infelizmente. É a mesma nação, um mesmo continente, porém, vários grupos africanos brigando entre si. Na Europa também é palco desse conflito. É só a gente ver hoje aqui, né? No passado, a Rússia, a Espanha, a região antiga Iugoslávia. Hoje, a Rússia com a Ucrânia. É o que está acontecendo nessa guerra aí, né, gente? Na Europa. Então, aqui no Brasil, vê que coisinha mais fofas, cada uma linda com as suas características de cor, de cabelo, de tom de pele. Nosso Brasil é muito lindo. Não venha, não, 7º ano. Eu sei que na sala de vocês e cada escola aqui do Brasil, de Pernambuco, tem essa misturinha linda aí, tá certo? Brasil, dificilmente existe uma nação tão complexa e variada em composição étnica da sua população. No caso do nosso amado e querido Brasil, sabe como eu sou nacionalista, né? A formação populacional advém da onde? Basicamente, 5 distintas fontes migratórias. Então, a primeira delas, nosso povo nativo, chamado povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado, já era deles, chamado povos nativos. Nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas espalhados no Brasil ainda, graças a Deus. Muitos se perderam na época colonial, porém, mas ainda temos as principais, que é o Carajás, o Bororó, o Caiacangue, o Yanomami. No passado, essa população de índio era quase mais de 2 milhões de pessoas, certo? Viemos também dos povos africanos, grupo lindo, que
sofreu muita imigração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil. A vinda deles não foi nada fácil, gente. Era abarrotados os porões de navios. Então, eles não vieram aqui de livre e espontânea vontade. Foi involuntário, foi forçados para trabalhar aqui como os escravos. Especialmente século XIV, XVI até o século XIX, tá certo? 16 ao 19. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Também trabalhavam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Cana-de-açúcar aqui no Nordeste e o café no Sudeste. Tá bom? Ainda entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas desembarcaram no Brasil como escravos, mas em que região eles ficavam? De onde eles vinham? Bom, de diversas partes da África, meus amores. Eram traficados e atividade econômica atuais desses países. Migrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegar aqui no Brasil foi quem? Os portugueses. Então, mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu uma grande entrada de número de imigrantes europeus e também de asiáticos, né? Início da industrialização aqui no Brasil, precisava muito de mão de obra qualificada, esqueceu da obra escrava, recém-liberta, que ficaram a ver navios, literalmente. Então, na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes embarcaram aqui no Brasil. Dentre os principais grupos vieram os portugueses, espanhóis, italianos, alemães. Em relação aos povos asiáticos, a gente ainda pode se destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. Bom, quando a gente tem esse objetivo da nossa aula de hoje, é para ver a diversidade de raças, culturas e etnias, que é o resultado de uma miscigenação que promoveu grande riqueza cultural no nosso Brasil. Por motivo disso, inúmeras manifestações culturais, costumes, práticos tipos e entre outros nós temos aqui no Brasil, certo, amores? Então, você sabia que a nossa população brasileira está estimada em 184,4 milhões de habitantes, isso em 2005, hoje está bem muito mais, tá? Sendo que desses 91 milhões de pessoas se declararam de cor, raça, parda ou preta. Aproximadamente bastante da população branca, estimada em 92 milhões. Assim, os negros, pardos e pretos correspondem hoje praticamente à metade da população do país. De 35,8 milhões residem na região do Nordeste e 32 milhões na região do Sudeste. A pesquisa nacional por uma amostra de domicílio chamada PNAD, pelo IBGE, mostra que esses dados que eu acabei de falar, o estado de São Paulo contava em 2005 com a maior população negra do país, com aproximadamente 12,5 milhões de pessoas, cor, raça, preta ou parda, correspondente a 31% dos habitantes do estado, segundo dados divulgados pelo PNAD. Então, entretanto, em termos relativos a um estado com menor proporção de negros, juntamente com o da região sul, pois nos demais as pessoas se declararam pretas ou pardas, equivalente a mais de 50% da população. Bahia, Amazonas e Paraná são estados com maiores proporções de negros, próximo a 80%. Somando o estado de São Paulo, Bahia e Minas Gerais, tem mais de 30 milhões de negros do país. Obrigada, Ronaldo. E o asiático, prof? Bom, nos últimos anos, a população de origem asiática, os puxadinhos de olhos, né? Tem apresentado um crescimento extremamente grande em toda a região do país, né? Em 2010, a população asiática residente no Brasil chegou a ter 2,1 milhões de pessoas. E fonte de dados brutos do IBGE, viu, gente? É só vocês verem que a quantidade no comércio, você vai ver aqui, pelo menos em Pernambuco, está sendo muitos dos asiáticos, ou descendentes deles, né? Então, como o Brasil recebeu muito imigrante da Ásia, tanto do Oriente Médio quanto do leste asiático, os primeiros imigrantes asiáticos que surgiram aqui no Brasil eram de pequeno número de chineses, 3 mil durante o período colonial. No entanto, a imigração significativa da Ásia para o Brasil começou muito no século XIX, quando a imigração do Líbano e da Síria se tornaram muito importantes. Segundo dados ainda do recenseamento 2010, feito pelo IBGE,
2,1% dos brasileiros declararam-se como os amarelos. Dos 10 municípios brasileiros com maior população autodeclarada amarela, 4 estavam no Paraná, 4 em São Paulo, 1 no Amazonas e 1 no estado de Pernambuco. Liberdade. Liberdade, gente. Você sabia que Liberdade é um bairro situado na zona central do município de São Paulo, pertencente à parte do Distrito da Liberdade e uma parte do Distrito da Sé? Ele é conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa no município. Comunidade essa que é considerada a maior do mundo fora do Japão. Menina, ele pelo menos é quase idêntico a modelos tradicionais lá do Japão. Suas características de desenhos, de algumas casas. Então, é como se fosse uma réplica de uma cidade lá do Japão. É o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, no Brasil. Certo? Olha aí, ó. Como é que é o contorno, como é o desenho, como é que são as luzezinhas do lugar, da rua. Olha que coisa interessante, né? Esse é o bairro da Liberdade. E os árabes, professora? Árabes, segundo a pesquisa, 39% dos árabes residem na região do Sudeste, 32% aqui no Nordeste. Na região Sul estão só 17% deles e outros 6% moram na região do Norte e 5% no Centro-Oeste. Outro dado relevante é que da classificação socioeconômica, tá? Por quê? Ao todo, são 22 países árabes, mas aqui no Brasil predominam os libaneses e os sírios, principalmente aqui no São Paulo. A cultura desse povo, meus amores, que tiveram grande influência sobre os países como quais a gente temos fortes laços, como Portugal e a Espanha, está presente na nossa arquitetura, a nossa gastronomia e até nossas palavras. Por exemplo, o azeite, a alface e o atum são palavras que vieram da língua árabe. Sabiam disso não? Pois saiba agora. Aí a gente está vendo uma escultura produzida, né? Porque tem uma grande meia esférica no teto, tem 2 torres, então são réplicas de arquitetura que existe lá nos países onde existem os árabes, também aqui no Brasil. Você sabia ainda que, embora pouca gente saiba, a pimenta, a noz moscada, o cravo, que a gente coloca tanto aqui na nossa canjica, né? Ai, meu Deus, delicioso. Tá chegando festa junina. E canela, também essa dupla diária, cravo e canela, que ressalta o sabor da nossa culinária brasileira. O uso do azeite, ai, banha de porco não, mas o azeite, no peixinho frito na beira-mar. Aff. E a banha de porco e até o sagrado cafezinho, nosso café brasileiro, mas esse costumezinho são marcas da cultura árabe, sabia não? Saiba agora. Com a influência que vai muito além das esfirras e o quibes, totalmente incorporado em nossa mesa. Por exemplo, lá na Turquia, gente, o café é bastante forte. A xícarazinha, não é xícara não, é um tão bonitinho de vidro com um pirizinho e a colherzinha. Mas ao lado do café tem que ter também um copinho pequeno de água. A gente não tem esse costume aqui de tomar com água, a não ser alguns interiores, né? Meu pai era de Vicência, ele tinha essa mania de tomar café e água ao lado. Mas quem gosta, como eu gosto de café forte, sem água e às vezes sem açúcar, para poder a gente sentir mesmo o gosto do café, a nossa influência veio desses povos aí, os povos árabes, tá certo? Não só veio a esfirra e os quibes dele não, viu? E isso, meus amores, que vocês gostaram da nossa aula com essa influência toda desses povos asiáticos, desses povos indígenas, do nosso Brasil lindo, maravilhoso. Gostaram de conhecer? Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Tá certo, meus amores? Fique com Deus e um grande beijo. Tchau.